Galera, depois de 20 anos, um desenvolvedor da própria Rockstar Games, ele veio e ele publicou simplesmente no Twitter, explicando a história por trás de você pegar um rifle, atirar na lua e a lua mudar de tamanho. Sim, no GTA 3, no Vice City e também no GTA San Andreas, os originais, né? Não a da trilogia do remake, você pode atirar com um rifle, se você tiver com um rifle de longa distância, uma sniper, atirar na lua, ela aumenta de tamanho. E ela aumenta em 3 níveis de tamanho. E eu lembro de eu bem novo jogando e atirando na lua e eu achava que era um easter egg, né? Um easter egg. Apesar de eu já me perguntar, tá, por que tem isso? Ah, dane-se. Bota um código lá e sai atirando nas coisas. E foi revelado que esse cara aqui, ó, o Obi Verde, com certeza o nome não é esse, Vermeide, ele explicou, ele foi diretor da Rockstar, diretor técnico de 1995 a 2009, e ele chegou e foi lá no Twitter e ele explicou a história por trás disso. Ele falou que ele estava fazendo a lua e o céu, né? Ele colocou a lua lá no céu do GTA e, né, fez com que tivesse visível durante a noite, botou num tamanho ok, só que daí 4 artistas foram na mesa dele e falaram tipo assim, cara, a gente tá indeciso em relação ao tamanho da lua, põe menor. Daí ele pegou e criou um sisteminha básico em que quando você atira na lua, ela muda de tamanho. Dali, né, poucos dias depois, os desenvolvedores, os artistas, eles poderiam decidir se eles queriam a lua menor ou maior, simplesmente atirando nela. Então eles estavam andando, atiravam nela. Só que o tempo passou, os jogos foram ao ar, e assim, eu não sei até que ponto esse é um detalhe que passou batido dos caras, né? Porque tá aí, né? Foi colocado. Eu não tenho certeza sobre o 3, mas acredito que também tá no 3. Foi colocado nos 3 jogos, né? No GTA 3, no GTA Vice City e também no San Andreas. Então, assim, é isso, cara. Ficou. E agora, é muito legal você parar pra pensar em como o desenvolvimento de jogos, cara, é feito por pessoas. São pessoas que estão lá, ó, trabalhando arduamente para colocar isso. Mas tem mais algumas outras coisinhas que eu quero comentar. Para você que não me conhece, sou Nery Neto, sou jornalista e também programador de jogos, que nesse canal eu falo sobre games, sobre a indústria de desenvolvimento de jogos e tecnologia um pouco, mas sempre envolvendo videogame, tá bom? Então se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de temática. Isso me lembra de um outro vídeo que eu gravei de por que é impossível criar um GTA. E aí, assim, eu explico melhor naquele outro vídeo, tá? Mas só pra pensar na quantidade de coisa que tem por trás de você fazer um GTA. Tem muito detalhe por trás de você fazer um GTA. E a Rockstar, ela tá juntando conhecimento ao longo de décadas e décadas. E aí, quando você para pra pensar que a indústria do videogame, pelo menos a indústria moderna do videogame, ela é muito recente, né? Quando você para pra pensar, pô, daqui a 100 anos, a gente vai ter avançado muito mais do que a história do videogame, a história recente. Então, tem muito ainda que a gente tá vivendo. E um dos principais títulos, um título de peso na história do videogame é GTA. E isso, boa parte, pelo que os caras já estão construindo ao longo do tempo. E boa parte disso, dessa construção, tem a ver com os segredos que os caras guardam. Então, você fala assim, mas por que os caras não saem falando? Ah, beleza, os caras, eles sempre há vazamento, tá? Não importa o local onde você está, não importa se você trabalha na NASA, no exército, tipo, sempre tem alguém que vaza, por motivos pessoais, para tentar derrubar outras pessoas, por inveja, por raiva, por descuido. Então, sim, isso é uma coisa interessante de você pensar e é uma coisa que vem do jornalismo, né? Do jornalismo investigativo, né? Que sempre há vazamento, sempre é possível conseguir vazamentos em diferentes áreas do jornalismo e na indústria de games não é diferente, sempre vai existir vazamento, menor ou maior, médio, mas a empresa ela tenta proteger ao máximo por vários motivos, por vários motivos, além da imagem do jogo, né? Porque assim, quando vaza uma preview do jogo e é uma preview que as pessoas não sabem olhar aquilo ali, a pessoa não vai ter um filtro. A pessoa vai ver o vazamento, que nem rolou o vazamento de GTA 6. É um vazamento super inicial, a pessoa, porra, não gostei do gráfico do GTA 6. Caraca, cara, é o vazamento. Alguém vazou, tu acha que o jogo vai ser assim? Mas enfim, tem gente que é complicado, né? Então,
esse é um dos motivos. Tem a questão de, sei lá, não dá pra se comprometer com várias coisas, então tem que mudar aqui, tem que mudar ali. E no próprio GTA 6 mudou muito a cara dos personagens. Eles já estavam modelados, mas eles mudaram muito. E várias outras coisas, incluindo segredos que você não quer dar pra concorrência, cara. Você não quer revelar como foram feitas algumas coisas. Então, esse cara aqui, que é o Obi Vermade, ele foi lá e ele criou um blog. A ideia dele, criou um blog pra falar de como era a vida dentro da Rockstar. Aí ele falou assim, depois de um tempo, ele botou várias coisas, depois de um tempo falou, olha, decidi derrubar aqui o blog, porque chegou aqui em mim que alguns colegas não apreciaram muito essa ideia, como eu achei que iria. Então, sem pressão da Rockstar, foi a minha escolha, tá? Só que daí eu já tiveram outras fontes aqui, essa fonte do PC Gamer, ele falou o seguinte, falou que a própria Rockstar mandou um e-mail pra ele e, enfim, ele não achou que depois de 20 anos depois alguém iria se importar com os segredos e blá blá blá. Enfim, é complicado. Mas fato é que a empresa nenhuma vai querer que você conte os segredos de como as coisas são feitas e faz muita diferença, cara. Porque quando você sabe como algo é feito e você tem certeza que já deu certo, né? Você tem, isso aqui já deu certo, eu tenho certeza que dá certo, então vou fazer. E aí você replica. Você sabe que as pessoas já gostam, você sabe que aquilo ali é algo consolidado, você vai atrás. Por isso que é muito valioso a disputa entre profissionais, não só na área de games, mas em toda a área, né? Tu pega lá o cara que é um excelente... Pô, ele tem o conhecimento de como fazer essa parte da lua, ele fez muito bem, ele trabalhou por anos pra Rockstar. Cara, se você quiser contratar ele, você já sabe que ele tem conhecimento. Você tá comprando o conhecimento de outra empresa, sabe? E por isso também é muito vantajoso você trabalhar muitas vezes nas empresas para conseguir entender como as coisas funcionam, os segredos que tem lá por trás para que você possa aplicar e ficar contigo, né? Pra você aplicar em outra empresa, para você aplicar sozinho e tudo mais. Então é muito interessante pensar em como... E assim, ele até comenta em alguma parte aqui em como a indústria mudou, ele comenta brevemente, né? E como hoje as coisas são diferentes, como passa pela mão de várias pessoas e o desenvolvimento de jogos, ele cada vez mais ele vai deixar de ser uma parada... Antes era muito artístico, né? Hoje, não que não seja artístico, gente, tá? Mas o que eu tô querendo dizer, antes era mais artesanal, entendeu? Então, assim, era mais uma galera se juntava, tá, fazendo uma coisa mais experimental. Hoje já tem muita coisa consolidada no mundo dos jogos. A base do desenvolvimento de jogos já está muito consolidada. Agora, na década de 90, jogos 3D, tinha muita coisa que ele ainda estava sendo... Sabe, ele ainda estava se aprendendo muita coisa de otimização, de trabalhar com as limitações. Foi onde se estabeleceu a raiz mesmo de desenvolvimento de jogos em 3D, com as várias técnicas de otimização, LOD e várias outras coisas. O uso de processador, de memória RAM, Enfim, foi quando a gente teve aí um grande crescimento. Então hoje, cada vez mais a indústria tá se diferenciando, cara. Ela tá se tornando outra parada. E parte disso me entristece, mas parte disso também é a vida, né? Como cada indústria vai seguindo. E tá aqui um detalhe, algo que a gente veio a saber muito tempo depois, não por acaso. Então esse cara aqui, ele, quer saber? Não tô mais lá, vou falar mesmo. E até criar um blog, vou falar. Porque quando se tá lá dentro é complicado. Inclusive, você se queima, né? Se você fica passando muita coisa e fica falando abertamente, você se queima. Tanto que ele falou, alguns colegas... Se queima no mercado, cara. É complicado. Porque daí também, pra você conseguir outro emprego, pra você conseguir se relacionar com outras pessoas, você tem que ter essa blindagem. Mas muito interessante ter esse relato, né? Dele contando aqui do tamanho das luas e tal. Bacana. Se você gosta de desenvolvimento de jogos, se inscreve aqui no canal, cara. Eu gosto desse tipo de temática. Eu tô sempre aqui trocando uma ideia com vocês, trazendo notícias, novidades e também mostrando como jogos são criados. Eu também faço vídeos aqui criando algumas mecânicas e mostrando pra você como jogos funcionam. É bem interessante, eu pelo menos sou apaixonado por isso, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!